Começa agora o Terceiro Setor, o programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Destacamos o trabalho essencial das ONGs, as organizações não governamentais sem fins lucrativos que ajudam a transformar este país com ações concretas e foco em uma sociedade mais justa. No programa de hoje, você vai conhecer o Instituto Primeiro Serviço, criado para promover a mobilidade social por meio do tênis. Nós temos o prazer de receber Fabiana Freitas, diretora e fundadora da entidade. O Instituto também promove o acesso gratuito ao esporte para crianças de escolas públicas em Santana do Parnaíba, unindo o esporte, educação e inclusão social. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui no Terceiro Setor da Rede Alesp. Eu que agradeço o convite e esse espaço para a gente falar sobre esporte e educação. Obrigada, Renata. Obrigada a você. Como surgiu o Primeiro Serviço, que é um nome tão comum para quem joga tênis? Que é quando a pessoa vai dar o primeiro saque. Primeiro saque. Pois é. Primeiro serviço no tênis, como você disse, é o primeiro saque. É um golpe no tênis que a gente tem total autonomia. A gente diz que é o único que a gente manda. A partir dali, a gente não manda mais. E o que a gente queria, quando fundou o Instituto, era que os jovens tivessem autonomia. Esses jovens que nós atendemos, que são jovens que aprendem a jogar tênis, ou em ONGs, outras ONGs parceiras, nós temos várias ONGs parceiras, ou pegando bolas. São os boleiros, os famosos boleiros nos clubes, ou em academias, né? Isso é muito questionado, a gente pode conversar um pouco sobre esse trabalho, mas hoje, se você for nos clubes, os professores que estão lá, os grandes treinadores vão falar para vocês, 90% dos professores vão falar, eu fui um boleiro. E a gente tinha, diante dos nossos olhos ali, eu tinha uma questão muito séria, que é, esses jovens gostavam de tênis, sabiam jogar tênis, que é dificílimo, um esporte dificílimo, e sonhavam em fazer faculdade de educação física e não conseguiam fazer a faculdade. Esses jovens vêm de famílias que, a maioria delas, ninguém tinha pisado na faculdade. Então, esse foi o nosso primeiro grande desafio. E essa força do saque, do primeiro serviço que a gente queria dar. Então, eles acabaram a escola pública, que tinham acesso, e não tinham acesso à faculdade. Essa era a questão. O sonho deles era ser professor de tênis, imagina. O sonho é ser professor de tênis. Para ser professor de tênis, você precisa ter a Faculdade de Educação Física e o CREF. E foi por isso que a gente surgiu, a gente viu essa situação desses jovens e falou, a gente precisa ajudar esses jovens. A gente precisa ajudá-los a dar esse grande passo que é entrar na universidade. Então, nossa primeira turma teve 37 jovens, todos já estão formados, foram 5 anos. E nosso primeiro case, que foi o que me mobilizou, né, foi do Salomão. Ele veio até mim, eu tenho uma academia de tênis, e ele falou para mim, olha, eu vou parar de trabalhar porque eu não posso mais pagar minha faculdade. Como assim? E assim a gente começou a ajudar o Salomão e a outros jovens a fazerem essa universidade. E hoje o Salomão é professor de tênis no Clube Pinheiros, formado e professor. Então, o que a gente quer mudar é a vida do jovem de verdade, que é dar para ele essa autonomia, essa força que é ter a universidade. Essa foi nossa primeira grande meta. Em seguida, veio a necessidade de dar acesso a esse esporte que é considerado de elite, né? Ninguém... não, tênis é para rico... quem joga tênis, quem assiste tênis, realmente é um esporte construído mentalmente. As pessoas acham que é de elite, porém, se você for nas academias, nos clubes, quem ensina tênis e quem faz o tênis são pessoas que vieram da periferia ou de favelas e que aprenderam a jogar e que estão lá fazendo o tênis e construindo divinamente. Então, essa visão que a gente tem que o tênis é um esporte de elite, é que quem tem acesso ainda à elite, ele ainda é caro. Ele é caro, tem um material, né, a raquete, o tênis, e tem uma questão no tênis que é o espaço. O espaço é grande, nós temos poucos espaços públicos para o tênis, e esse acesso dificulta
o jogo, você jogar tênis. Você precisa ter essa quadra, né? E uma quadra que não cabe em 24, 30, 2, 10, cabe 2, 4 no máximo. Esse é um grande desafio nosso, esse acesso ao esporte, e nós fazemos esse trabalho em Santana de Parnaíba para 118 crianças e adolescentes, para eles conhecerem o esporte, ter acesso ao esporte, e o objetivo lá é a vida saudável, é ter uma vida mais saudável. As crianças não têm acesso ao esporte hoje, infelizmente, em São Paulo. Né? Nós temos uma realidade muito dura. Há programas, mas o universo atingido é muito pequeno. Muito pequeno. Há muitas ONGs de tênis em São Paulo, nós somos temos muitos parceiros, tá? Incríveis, ONGs incríveis. Todo mundo, quando eu falo isso, fala, aonde? Onde tem Nós já trouxemos ONGs de tênis aqui no terceiro setor. Incríveis, fazem trabalhos incríveis, cada um faz um pouco numa região. Nós, inclusive, nos juntamos todo ano para fazer a Copa Projetos Sociais. Nós temos uma ação conjunta muito grande para o esporte. E cada um numa região tentando dar acesso a pessoas que não teriam esse acesso. Entregar uma raquete de tênis, ensinar o esporte e trazer essa vida mais saudável para essas crianças e adolescentes. Uma vez eles gostando e se apaixonando, o que acontece com essa outra etapa é... eu gostei, eu quero ser professor de tênis. Aí nós vamos para uma segunda etapa, que é essa de ajudá-los a superar essa barreira que é a universidade. Vocês estão desmistificando o tênis como um esporte de elite. Sim. Porque não é, na verdade, né? É um esporte que eu falei, ele é feito por pegadores. O que a gente está vendo aqui agora? Aqui, por exemplo, a gente está numa quadra. Interessante essa cena. 15 meninos aqui. Aqui todos os meninos são do Instituto Primeiro Serviço. Eles estão aqui trabalhando com um coach, um treinador, que é esse que está de mochila, que é o Carlos Omac. O Carlos Omac, ele é o treinador do competitivo do Clube Paulistano. Você vê, a gente está falando de grandes clubes de São Paulo. E ele faz esse trabalho com a gente, com esses meninos. Aqui é uma coach ex-jogadora também, jogou com a Biedade e a Marina. Então, os dois grandes coaches fazendo um trabalho com esses jovens, conversando com esses jovens. Todos eles têm bolsa de estudo na educação física e fazem esse trabalho conjunto com o treinador. A aparência deles é que a maioria tem mais de 18 anos. Todos eles têm mais de 18 anos. Isso, quando a gente fundou o Instituto... assim, todo mundo falava, quem vai ajudar vocês? Vocês estão ajudando meninos, né? Olha, com barbas, a Malu ali, meninas grandes, vai trabalhar. Muita gente fala, vai trabalhar. Sim, eles todos trabalham, né? Todos eles têm aí sua luta. Nós acompanhamos a luta deles, inclusive no mercado de trabalho. Porém, se você não der esse apoio para eles, eles não vão conseguir ingressar numa universidade. Claro, você pode me falar, tem as cotas, as universidades públicas, são importantíssimas as cotas, mas elas também atingem uma pequena parte da população. Ainda nós temos muito o que construir para esse ingresso na universidade. E que horas que vocês dão as aulas? Esses meninos aqui, a gente tem encontros, porque eles fazem aula online, porque essa é a realidade desses meninos, eles trabalham. Apesar de, no início, a gente oferecer aulas presenciais na universidade, a gente tem uma parceria com a Unisa, eles mesmos falaram, nós não podemos, nós trabalhamos. Então, são meninos que trabalham, fazem universidade online, e a gente faz todo o apoio online durante a semana e os encontros presenciais. Eles trabalham, fazem a Universidade de Educação Física online? É, Educação Física online, que eles têm a bolsa, com a nossa parceria agora com a Unisa. A Unisa oferece a bolsa para eles, integral, e eles encontram conosco nas quadras para treinar e para a gente conversar sobre temas diversos. Em momentos que a gente precisa encontrar com eles em situações da vida. Porque não dá para aprender tênis online, né? Não. Tênis eles aprendem na quadra. Isso é uma situação que eles foram treinar. A questão aqui deles é que eles têm esse emprego nos clubes, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Aquele menino ali que está em pé, né, o Vinícius, ele é pegador de bola no Monte Líbano, um clube aqui pertinho, né? Clube. E ele tem acesso ao tênis lá.
porque ele joga lá. Então, a gente conhece onde eles trabalham, a gente acompanha o desenvolvimento deles com os coaches no local, com os treinadores, e só que o que ele não tinha? A universidade. Ele não conseguia pagar a universidade. Então, ele veio até nós, a gente faz um trabalho com a comunidade do Monte Líbano. A gente tem muita ajuda das mulheres dos clubes. A Monte Líbano nos ajuda muito, o Instituto, porque quando você entra na quadra, você se depara com essa realidade e elas ficam muito impactadas com a realidade. Então é o terceiro setor de cada área da sociedade que vai ajudando também. Você não é sozinha. A gente nunca consegue fazer um trabalho sozinho. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, principalmente nos clubes. Os treinadores me ajudam muito. Então, essas mulheres dos clubes, elas ficam muito impactadas e me ajudam demais. A semana que vem a gente vai para o Clube Paulistano, lá tem um torneio de mulheres chamado Damas, que é da Federação Paulista de Tênis. Um torneio de mulheres, como eu, como muitas mulheres. E lá nós vamos fazer uma arrecadação para o Instituto. Então, nós temos muitas ações nos clubes, e das tenistas e dos tenistas. Eu falo das porque a maioria das pessoas que me ajudam são as mulheres. Então, aqui nós temos uma aluna, né, a Isabela, de 8 anos, lá de Carapicuíba. Vocês pegam crianças a partir de que idade? Aqui, de 8 a 16 anos, lá em Santana de Parnaíba. E como é que é feita a seleção? Porque eu sou uma tragédia, nem no frescobol na praia eu não conseguia pegar bolinha. Como é que é feita a seleção para pegar um aluno que vai ocupar uma vaga na instituição? Renata, você não é uma tragédia, eu queria te contar. Você só não foi treinada para isso. É apenas treinar. Então, essa seleção não existe. É apenas a gente vai no local que necessita dessa atividade física e todos vão treinar. O que a gente fala, o que diferencia o interesse, é que você não se interessou por isso. Porque no dia que você se interessar, você vai julgar. Né? Eu sou o exemplo disso. Não como a Biadade, mas não vai como dar a Biadade. Mas vai dar pra eu também não serei bolinha. a Biadade, mas eu vou lá no Damas e eu aprendi a jogar com 40 anos de idade. Sério? Então, você vê, eu jogo Damas na Federação Paulista de Tênis. Super tempo. Eu não serei a Biadade, torço por ela, mas todo mundo pode aprender. Então, o que vai diferenciar aqui nesse grupo de crianças, por exemplo, né, essa menina linda está aparecendo aí, é o interesse. Quem se interessar mais e tiver mais vontade, gostar daquilo, vai jogar melhor. E o esporte faz a diferença? Você constata isso na prática? Faz a diferença na vida dessas pessoas de baixa vulnerabilidade? Impacta diretamente na vida deles. Eu tenho muitos depoimentos dos pais, das mães, que aumenta a concentração, o interesse deles de ir, né, até o local. Aqui você pode ver, né, nessa quadra, em Carapicuíba, em Santana de Parnaíba, que é do lado de Carapicuíba, né? Santana de Parnaíba, a gente adapta o local. Então, uma quadra poliesportiva, a gente leva a rede e eles saem jogando. Você vê que o desafio sempre é o espaço, né? E a gente fala que no tênis, eu trabalhei muito tempo com o Guga, que é um grande jogador. A bola chama Guguinha até. Aí tá a Ine Guguinha, que a Ine patrocina a gente e entrega e dá essas bolas para a gente gratuitamente. Da Ine, do Guguinha. Eu trabalhei muito tempo com o Guga e ele falou uma coisa muito interessante. Não tem talento. A gente fala, que talento. Não existe talento. O Guga fala, que foi número 1 do mundo. Então, não sou eu falando, eu gosto de citá-lo, porque eu falar, não tem talento, você falar, tá bom, Fabi, como não tem talento? Tem sim. Não tem talento. Tem esforço, dedicação e você ter um ambiente adequado. Então, como o Cristiano Ronaldo, né? Como o Cristiano Ronaldo, como os grandes jogadores de futebol, tem o esforço, o interesse, a dedicação. É isso que nós estamos falando, de concentração, de dedicação. E as mães relatam isso para nós, como muda a concentração, a dedicação daquela criança. Nós vamos para um rápido intervalo, logo mais você acompanha a segunda parte desse papo super gostoso com Fabiana Freitas, do Instituto Primeiro Serviço, o tênis no terceiro setor.
Vem bater uma bola com a gente. Seguimos aqui com o terceiro setor pela Rede Alesp. Hoje falando sobre tênis. Estamos falando da instituição da ONG Primeiro Serviço, que insere o tênis na vida de adolescentes e jovens como ferramenta de transformação social. O Instituto Primeiro Serviço acredita que cada saque, cada troca de bola e cada diploma é conquistado passo a passo, que são fundamentais para construir um futuro com mais oportunidades, inclusão e justiça social. Você falava que no primeiro bloco que não tem uma seleção, mas você deve ter uma fila de espera. Enorme, enorme. Então, para a atividade das crianças e dos adolescentes, não tem uma seleção. O que nós fazemos é entrar no local e acolher as crianças daquele local. Porque fisicamente vocês estão em Santana do Parnaíba, mas também atendem em outras A gente está na quadras. quadra de Santana do Parnaíba, no CCCA, que é um lugar de criança e adolescente, e aquelas crianças são atendidas, todas vêm para o tênis, todas jogam. Ah, não tem, aqui não tem jeito. Não existe, gente. Não existe. Aqui não tem jeito. Não existe. Existe treino e dedicação. Então, nós acolhemos essas crianças todas lá. Para os jovens, esse que já é ajudante de quadra, esse menino aqui. Então, vamos falar a história dele. Ele foi meu primeiro aluno, né? Minha motivação para abrir o instituto é o Salomão. Você é professora? Sou educadora, por isso que eu sou educadora. Fui 17 anos, trabalhei em uma grande escola em São Paulo, uma escola muito boa. E hoje professora de tênis? Eu não sou professora de tênis, nem tenho capacidade, porque eu aprendi a jogar tênis muito tarde. Então, eu sou educadora e depois eu fui trabalhar com o pessoal do Guga, tive escola Guga e sou sócia da Play Tênis. Então, hoje eu tenho a academia. Eu tinha uma academia de tênis em São Paulo, né, que é uma academia para elite. Mesmo o Guga, ele tem essa escola de tênis para crianças de classe A, né? E o Salomão era um ajudante lá nosso, trabalhou comigo, e ele que queria parar de fazer universidade, e foi por causa dele que a gente abriu o instituto e ajudou não só ele, como muitos jovens. Então, o Salomão, no terceiro ano da universidade, ele ia parar de fazer universidade, como milhares de jovens no Brasil. Isso é uma realidade. Não consegue pagar. Tem que pagar boleto. Tem que pagar o boleto, a vida, que não é barata. Então, ele tinha uma série de questões. Eu conversei com ele, a família também não tinha condições de ajudá-lo, ninguém fez universidade, ele precisava se sustentar e não conseguia pagar. E foi aí que a gente entrou. Para ajudá-lo a se formar, ele se formou, foi um dia muito feliz. Para a gente, o dia da formatura é um dia muito feliz. E aqui é uma festa junina, você está vendo esse cenário? Sim. É uma festa junina no Clube Pinheiros, que teve esse ano. É uma festa junina que tem lá enorme, tem 72 mil pessoas que vão nessa festa, e o Clube Pinheiros abriu para ações solidárias. Então, esta barraca que era nossa, Primeiro Serviço, era 100% voltado, toda a renda arrecadada ia ou para as crianças ou para os jovens. E o que é o basquetênis? É a brincadeira que a gente inventou da festa junina, foi um sucesso. E toda a renda foi revertida. E o Salomão estava lá, né? Estava lá com a gente, até porque ele se formou e hoje ele é professor. Olha como ele virou a vida dele. É professor no Clube Pinheiros. Então, esse menino no terceiro ano, se não tivesse esse apoio do Instituto Primeiro Serviço, ele largaria a faculdade em dívida, porque ele já estava endividado de um jeito que não conseguiria pagar, como a maioria dos brasileiros. Então, a gente eliminou a dívida dele, ajudou ele a se formar, e aí ele conseguiu ter forças para virar a vida. E você falou muito isso no primeiro bloco, olha, mas esses meninos têm barba, têm cara de adulto, ele já tinha, mas eles estão em situação de vulnerabilidade. Então, claro que no início todo mundo falou, vão ajudar as outras ONGs, que têm as crianças, vão ajudar esses adultos? Vão. Porque quem tem contato com esses jovens vê que se a gente não ajudar, eles não viram o jogo. O Primeiro Serviço foi criado quando? Em 99, né? 2019, não é? 2019, desculpa. Há 6 anos. Há 6 anos. Foi no final de 2019, ali, 5 anos, 6 anos ele tem, que foi esse caso que a gente pegou em 2019 do Salomão. E vocês já formaram quantos até hoje? Até hoje a gente formou a turma do Salomão, tem 28. A gente tem 28 pessoas formadas. Hoje a gente tem 15, você viu ali na foto, 15 alunos. São poucos, são. Para a gente é o bastante? Não.
é o que nós estamos conseguindo fazer Mas até são agora. os 15 que estão no ensino superior. Sim, ensino superior, fazer 100% de bolsa, sendo acompanhados há 4 anos. Que esse é o objetivo completo da instituição. Acompanhar todos os anos até ele se formar. E vocês dão algum tipo de bolsa, complemento para eles que estão na universidade? Não. A gente dá esse apoio universitário e o apoio... aqui é um dia de formatura muito lindo. A gente dá o apoio, eles trabalham, eles pagam as contas com o trabalho, a gente acompanha financeiramente como eles estão, mas o que eles precisam esse apoio na universidade, você vê? Se você dá bolsa, eles vão embora. Então, aqui nós temos 3 casos, né? O João se formando, o Daniel Jesus ali e o Jânio, com 2 grandes coaches, 2 grandes treinadores do Brasil. Aqui, Carlos Omar, que treinou Bia Haddad, foi treinador da Bia Haddad e é treinador do Paulistano, que ajuda, que apoia. Então, eu não sou professor, eu só sou uma educadora que me sensibilizou, que ficou sensibilizada com esse tema e agitou todo mundo. Agora, Fabiana, eu esqueci o nome do rapaz. É Fonseca? Não. João Fonseca. João Fonseca. Então, de que forma o Guga, na minha geração, ele incentivou milhares e muitas pessoas viam ele jogando e ganhando os troféus, tudo. E hoje em dia, dessa geração, é a Bia Haddad e o João Fonseca. De que forma isso acaba fomentando uma procura maior? Absurdamente. Hoje o João fonsequizou todo mundo. O interesse pelo esporte. Tênis, todo mundo. O João Fonseca fonsequizou, né? Todo mundo, a gente brinca. Ele... É absurdo que nas academias de tênis, o que nos clubes, a procura agora aumentou a partir da entrada dele. A Bia Haddad, nossa, a gente torce muito por ela, por ele, são nossos grandes jogadores. E eu queria que você só voltasse à foto, que eu quero também ressaltar um jogador aqui que foi pegador de bola e foi para... Você consegue voltar a última foto? Sim. Que é o Eric Gomes, que também foi pegador e é técnico do Helvécia, que é um clube também aqui perto. Você vê, ele foi pegador, foi jogador profissional. Então, nós temos, claro, Guga, João Fonseca, Bia, que nós estamos torcendo muito por eles, mas nós temos jogadores profissionais incríveis que fizeram... Foto? Ali de preto, eu estou aqui, né? Ali de preto, Eric Gomes nos ajuda muito, um treinador incrível, foi jogador profissional, fez um grande percurso, um grande ranking e nos ajuda, porque ele viveu na pele o que é começar, aprender um esporte, não ter condições e ele chegou num grande nível, tá? E ele ajuda esses jovens ali a terminar essa etapa tão importante. Agora, como é que essa instituição sobrevive? A gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte, que é incrível, é uma lei que eu não tinha contato até abrir uma ONG, uma lei muito organizada, dá certo. Transparência total. Eu não conheço ninguém, eu não conhecia nada nesse setor, eu sou apenas uma educadora que se sensibilizou pelo um tema e foi atrás. E a Malu jogando, uma menina, né? A gente também incentiva muito as meninas no esporte. E isso ainda há uma grande diferença. Tem mais homens ou mulheres? Sempre mais homens ainda. Então, a gente quer, sim, que esse número aumente de mulheres no esporte, por uma questão cultural, né? A gente tem mais homens, os homens são incentivados a ir para o esporte, sempre são parabenizados pelo esporte, e as mulheres jogam divinamente e precisam ser incentivadas. E nós também temos apoio de muitas pessoas físicas que nos apoiam nesses projetos. A Rita, olha, posso falar para a família Pellegrino, pessoas incríveis. Quando eu entrei para o Terceiro Receptor, há 5 anos, entrei por uma situação, o que eu mais falo é surpreendente o quanto as pessoas ajudam. Qual o papel do voluntário? Tenho muitos voluntários, eles me ajudam muito, as mulheres dos clubes, em todas as nossas ações. Então, nós temos bazares, elas ajudam, nas quadras. Essas pessoas estão prontas para ajudar. As pessoas querem ajudar, ou financeiramente, ou trabalhando. E qualquer ajuda é válida, porque nós temos um problema enorme na sociedade, de carências de tudo quanto é forma. Então, eles vêm, a gente acolhe, é incrível o trabalho do voluntário e das pessoas que apoiam. Aqui, o dia que a gente mais quer ver, que é o dia da formatura. A Unis é uma universidade, nesse percurso,
que nos ajudou muito. A gente tem uma grande parceria com ela. Ela dá bolsa 100% para esses jovens. E não só da bolsa, sabe, Renata? Porque a gente fala, não é da bolsa, é acompanhar o jovem, é saber como eles... Acolher, como eles estão, quem está com problema, vamos lá. Então, este acolhimento é muito importante para que ele consiga ultrapassar essa barreira que é a universidade. E leve esse diploma, o João, primeiro da família, Daniel, primeiro da família, para a família. A família fica impactada. Agora, esses meninos têm um sobrinho que fala, meu tio é formado, eu posso também. Olha, é uma geração inteira impactada, é uma família enorme, 30 pessoas são impactadas. Eu gostaria que você citasse o caso no momento em que você chegava aqui ao prédio da Assembleia Legislativa, você entrava com seu carro no estacionamento aqui, onde policiais militares é que fazem um controle, um policial viu suas raquetes no banco. O que ele falou? Policial Oliveira, né? O PM Oliveira, aliás, que trabalha aqui na Lesp. Sim. Fui muito bem recepcionada por ele. E ele viu minhas raquetes e ele falou, você joga tênis? Eu falei, jogo. Ele falou, eu também. Eu falei, que legal, onde você joga? Então, a gente trocou ali, ele joga aqui no Parque Ibirapuera, o PM Oliveira. E ele falou, mas é difícil lá, você vê? A questão do tenista é sempre o local. Mas eu jogo, e a Bia, vamos, João. E... esse esporte que às vezes é tão estigmatizado como esporte de elite, você vê o Oliveira que joga, estava torcendo comigo, a gente trabalha aqui com a gente, trabalha com vocês, e a gente sempre encontra um tenista no meio e fala com ele. E o que a gente quer é que mais pessoas, crianças, adolescentes, gostem de esporte, vejam sentido na vida no esporte, numa vida saudável, que é melhor vida que essa, que com disciplina. Com disciplina, que é querer jogar, fazer um esporte, né? Não tem melhor. Agora, Fabiana, no caso dos adultos, você já falou como acontece esse acolhimento. E das crianças a partir de 6 anos? 7 anos. A partir de 7 anos. Elas são acompanhadas por psicólogos, recebem educação, recebem a alimentação. Como é que é isso? Nós fazemos um trabalho em parceria com o CCA, que é um lugar da prefeitura que seleciona crianças em situação de grande vulnerabilidade, que o lugar já dá todo esse apoio e é selecionado pela assistência social do município, tá? Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba, na região metropolitana. Na região metropolitana. Então, a assistente social já faz esse trabalho e esse acompanhamento. Então, lá já existe toda uma equipe que trabalha para essa criança sair e as dessa aulas situação. são diárias, não? Lá é o contraturno da aula, é o acolhimento. Todos os Só dias. que o que eles tinham é falta de atividades. Eles têm várias atividades e nós chegamos lá e oferecemos o tênis. Então, a gente vem completar uma atividade, uma perspectiva para essas crianças. Você tem um percentual de desistência, seja entre crianças, adolescentes ou adultos? Criança ou é mínimo? É mínimo, tem sempre... Eles querem mais, para você ver, quando você chega com uma raquete, com uma brincadeira, com um jogo, que criança que não vai querer? Que criança que não quer essa vida saudável? As crianças, a desistência é zero, pelo contrário, a gente tem só fila de espera. Os adolescentes, os jovens, como a gente tem 2 desafios, a desistência é maior, porque é a universidade junto. Sim. É a vida adulta, né? A vida adulta. Para encerrar, doações. Vocês aceitam doações? Como é que elas podem ser feitas? Aceitamos doações, voluntários, via nosso site, via os contatos que tem no site do Instituto Primeiro Serviço. Todo o apoio é bem-vindo. Para quem gosta de esporte, quer promover saúde e educação. Bora bater uma bola, primeiro serviço está lançado. Bora. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação de Fabiana Freitas, do Instituto Primeiro Serviço. Acesse o Instagram, @Instituto Primeiro Serviço, e o site primeiroserviço.org. Toda semana, um convidado que faz a diferença na vida da sociedade aqui no terceiro setor da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua audiência.